Hebreus capítulo 12 e versículo 14, que diz assim a palavra do Senhor: segui a paz com todos e a santificação, sem a santificação ninguém verá o Senhor. E versículo-chave, versículo 15, diz assim: tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Amém? Tome teu assento nessa noite, adorando e glorificando o nome do Senhor. Essa palavra aqui, meus irmãos, ela vem trazendo no versículo de número 15, uma característica humana muito tradicional naqueles que são desta terra, mas não pode estar naqueles que são filhos da luz, daqueles que são filhos de Deus, a qual o versículo 15 chama de raiz de amargura. A raiz de amargura, meus irmãos, ela é gerada no ventre principalmente da autojustiça. Quando nós pensamos, quando nós dizemos que alguém não merece o nosso perdão, o ventre da autojustiça, da nossa justiça própria, gera a amargura nos nossos corações. A gente pensa que aquela pessoa não merece o nosso perdão por algo que nos fez, e nós ficamos com esse sentimento, e isso vai aprofundando uma raiz dentro dos nossos corações, a qual aqui o escritor ele está chamando, que é uma raiz chamada de amargura. E isso causa muitos males naqueles, inclusive, que nos cercam. A amargura, ela pode ser gerada por situações que foram vividas por nós ao longo dos tempos, né? Eu creio que todos aqui, em algum momento, pelo menos da sua vida, você sofreu uma traição, seja uma traição de um amigo, seja uma traição de um familiar, pior ainda, muitas vezes, é a traição de um cônjuge, mas todos nessa terra passam por um momento, ou pelo menos uma situação de traição. Isso causa marcas num coração, isso causa marcas numa vida. Há situações também em que nós podemos ser amargurados quando sofremos alguma tragédia na nossa vida. Nós vimos hoje um acidente que devastou uma família, devastou através de uma vida tão nova que foi ceifada. E como superar uma situação dessa? E quando chega essa situação na nossa família, como superar esse momento nas nossas vidas, em que alguém, infelizmente, é usado para causar um mal dentro da nossa casa, onde alguém é usado para nos causar um prejuízo na nossa vida? Isso são situações que vão gerando dentro de nós e que podem gerar o que é chamado aqui de raiz de amargura. Quando nós não conseguimos perdoar, quando nós não conseguimos passar por aquela situação da forma em que nós gostaríamos, aquilo vai enraizando e vai criando forma dentro de nós e cada vez mais se aprofundando até que venha causar males naqueles que nos cercam. Nós podemos citar traumas familiares que geram raiz de amargura. Nós podemos citar situações que você possa ter vivido dentro da sua casa, podemos citar situações onde muitos não tiveram um pai presente, irmão Paulo, não tiveram a satisfação como seu filho de ter um pai presente, um pai amoroso, um pai amigo, e isso trouxe a este filho, trouxe a essa pessoa uma situação onde hoje o camarada ele até tem a sua família, o rapaz ele tem uma família formada, bem estruturada, mas ele não consegue ter um bom relacionamento dentro de casa, ele não consegue ter uma boa relação com os seus filhos. Tudo isso por causa de traumas que muitas vezes causam raízes dentro de nós, amarguras a quais sofremos na nossa vida. Para nossa tristeza, eu lembro de uma situação falando sobre isso, de um rapaz que o pai deste rapaz, ele faleceu, e aquele rapaz ele não conseguiu sequer se despedir do seu pai. Até mesmo no velório do seu pai, eu lembro que ele estava em um momento, quem sabe, de muito remorso dentro de si, mas ele não expressava reação nenhuma, ele não conseguia expressar nada, porque dentro dele ainda havia uma raiz de amargura de muitos anos atrás, que lhe causou um afastamento de alguém, de um familiar, do seu pai, e isso trouxe situações ao longo dos anos, e nós precisamos nos atentar quanto a isso, porque o Senhor ele vai nos deixar muito claro passagens sobre o perdão.
O Senhor, Ele vai nos ensinar em diversos momentos sobre o perdão. Só que o perdão, antes dele ser liberado, nós precisamos primeiro nos despir das armaduras da amargura dentro de nós. Não tem como nós liberarmos perdão se formos pessoas amarguradas, pessoas que vivem remoendo situações do passado, situações que nos causaram tristeza, situações que nos deixaram em diversos momentos entristecidos com tantas coisas difíceis. Algumas tão difíceis. Lucas, que hipocrisia falar isso. Quem sabe você não passou pelo que eu estou passando. Quem sabe você não passou pela situação em que eu passei. E é verdade que cada um de nós tem uma história. Cada um de nós tem também um passado. Cada um de nós que está aqui nessa noite passou por um momento ou por uma situação única e até parece que exclusiva na sua vida, que causou marcas só em você, e que quando você olha para dentro de si, você pensa, ninguém consegue entender o que eu vivi, porque só eu vivi e só eu sei o que eu passei. Só eu sei a situação que eu presenciei na minha vida. Mas eu vim te trazer uma notícia nessa noite, você que foi, quem sabe, ferido, quem sabe até mesmo por pessoas, por familiares, por amigos tão próximos, pessoas que quem sabe você confiava dentro do seu lar e dentro da sua casa, mas essas pessoas te feriram e até aqui você tem trazido esta bagagem com você. Até este culto eu creio que você tem trazido essa bagagem nos seus ombros, permanecendo com este sentimento, lutando muitas vezes e não consegue liberar esse perdão. Sabe, é aquele momento, minha querida irmã, meu querido irmão, que você olha e você diz, eu não consigo nem olhar na cara daquela pessoa, porque eu me lembro daquela situação, eu me lembro daquele momento, eu me lembro daquele episódio, eu não consigo nem passar na rua, na mesma calçada que aquela pessoa. Eu tenho certeza que pode ser alguém que tenha chegado aqui dessa forma, mas eu quero te falar de alguém que passou algo pior do que você. Eu quero falar de uma pessoa, de um alguém que passou situações piores as quais você passou. O mesmo capítulo 12 de Hebreus, no versículo 2, ele vai dizer assim para nós, olhando firmemente para Jesus. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e agora está sentado à direita de Deus. Nós podemos estar falando a pessoas que foram feridas, pessoas que até, quem sabe, este momento ainda preservam em si, se não a raiz, quem sabe até um broto já nasceu no seu coração desta amargura. Quem sabe este sentimento, este fardo que você tem carregado, tem até mesmo atingido já pessoas ao seu redor. Quem gosta de viver com alguém amargurado? Quem gosta de viver 24 horas com uma pessoa que vive reclamando de tudo nesta vida? A amargura, ela nasce apenas como uma raiz, mas ela vem como um broto e ela vai se espalhando, vai causando ao nosso redor situações. Mas e Jesus? Olhai para Ele, autor e consumador da nossa fé. Aqui a palavra está dizendo para nós olharmos a este Jesus, que foi colocado em uma cruz, que foi pendurado num madeiro. Se você pensa que a sua situação possa ter sido difícil, lembra de Cristo nessa noite. Aquele que foi traído por um discípulo, aquele que foi abandonado pelos seus amigos no momento em que ele mais precisava, aquele que quem sabe olhou e buscou os seus familiares, os seus irmãos, e encontrou somente a sua mãe ao seu lado, naquele momento. Nós estamos falando aqui de Jesus, o homem que foi desprezado pelo seu povo, o homem que curou, o homem que libertou de demônios, o homem que ressuscitou mortos, o homem que alimentou mais de 5.000 em apenas uma tarde. Onde estavam os 5.000 no momento em que Cristo estava sendo crucificado? Imagina o sofrimento deste homem, quando levanta a sua cabeça, ele olha para cima e ele fala: Pai, até tu me desamparaste, até tu, Senhor, me desamparaste. Se você pensa, meu querido irmão, minha querida irmã, que a sua situação foi difícil, imagina o Filho do próprio Deus olhar para o alto e dizer: até tu, Senhor, me desamparaste, até o Senhor neste momento me abandonou.
Um homem que tinha tudo para morrer amargurado. Um homem que tinha todas as características para morrer envolto em uma raiz de amargura no seu coração. Mas quando ele estava para suspirar, dar o seu último suspiro, com os seus braços abertos naquela cruz, ele lembra do meu e do teu pecado, e ele fala: Senhor, por causa, quem sabe, ele pensou, dos pecados da igreja, dos pecados dos homens, dos pecados dos filhos que estão aqui nesta noite, está consumado, eu entrego o meu espírito. Ele passou a maior dificuldade da sua vida. Ele passou o pior momento da existência de qualquer homem nesta terra, pois ele é o único que tinha 100% de certeza do seu Pai, do Deus a qual servia, e mesmo assim naquela cruz, ele sabe que está desprezado pelo Pai, sozinho naquele madeiro. Quem pode dizer que passou por situação pior aqui? Quem pode dizer que sofreu maior tristeza, maior abandono, maior ferida do que este homem chamado Jesus? Quem passou aqui, levante a mão. Quem passou aqui 40 chibatadas? Quem aqui sofreu uma coroa de espinhos? Quem aqui sofreu o abandono? Quem aqui foi traído por aqueles que amou? Somente há um, somente Cristo. Mas o versículo 5, ele vai dizer assim: filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desanime quando você for repreendido, porque o Senhor corrige aquele que ama, e Ele açoita aquele que Ele recebe por filho. A palavra de Deus para a nossa vida nessa noite: essa situação que aos teus olhos pareceu nascer uma ferida no teu coração, essa situação, quem sabe, de luta, de tribulação, de deserto, de abandono, de traição, que te causou, quem sabe, uma raiz de amargura, em todo momento era o Senhor trabalhando nas nossas vidas. O Senhor em nenhum momento nos desamparou, o Senhor em nenhum momento Ele nos deixou, em nenhum momento Ele virou o seu rosto para as nossas vidas. Ele sempre esteve ao nosso lado, Ele sempre esteve conosco, ainda que em momentos Ele estava em silêncio, ainda em que momentos Ele se aquietou na tua vida, em momentos que você orou e a palavra dEle não falou dos céus contigo, mas Ele está dizendo nessa noite: eu vi, eu contemplei a tua dor, eu contemplei o teu choro, eu contemplei a tua tristeza, eu vi quando todos te abandonaram, mas eu estava presente, eu estava lá, eu estou te contemplando, eu estou trabalhando, porque tenho uma grande obra na tua vida. Há um louvor muito conhecido que nós ouvimos, e que em uma ministração, o ministro ele cita um autor que diz que Deus não despreza o sofrimento. Deus não despreza o sofrimento. O nosso sofrimento é ferramenta nas mãos de Deus. O nosso choro é ferramenta de Deus para nos aperfeiçoar. As lutas na nossa vida, os momentos em que passamos, eu tenho certeza que se você não tivesse passado por eles, você não estaria aqui com a capacidade de suportar tudo que você já suportou. Eu tenho com certeza nessa noite a ciência que se você não passasse pelo que você passou, você não estaria aqui nessa noite pronto para levantar aqueles que passarão pela mesma situação que você. Eu quero profetizar nessa noite que as feridas que foram te causadas, que as dores que você passou, as lutas que você enfrentou, serão usadas na tua vida para você levantar aqueles que passarão pelo mesmo. Deus tem uma obra na tua vida, Deus tem um projeto na tua casa, Deus tem um grande trabalho em você. Você será usado para levantar. Você não foi levantado nesta terra para deixar homens pelo caminho, para deixar aqueles mortos, aqueles que estão parados. Você foi levantado. Até aqui Deus trabalhou, porque Ele quer te usar para levantar, Ele quer te usar para curar, Ele quer te usar para fazer uma grande obra nessa terra. Eu quero te dizer nessa noite que cessou o tempo da dor, que cessou o tempo das enfermidades,
Eu quero profetizar no nome de Jesus, que já se foi o tempo das lutas, das traições, dos abandonos. Está chegando um tempo que tudo isso você vai passar. A amargura sai do coração, o perdão está sendo liberado nessa noite, e Deus vai começar a te usar. Nós precisamos voltar no versículo em que nós lemos, nos despindo, nos livrando, abrindo mão de toda a raiz de amargura, para que possamos perdoar. Pense nesse momento aquela situação que mais te causou dor, que mais te causou dificuldade, que te colocou naquela cama e você chorou horas e horas a fio. Eu quero te dizer nessa noite que é necessário os filhos da luz viverem em amor. Nós precisamos liberar este perdão essa noite. Lucas, eu não conseguia nem passar pela calçada que aquela pessoa, a partir de hoje você vai abençoar. Aquele que te feriu, você vai dizer: Deus sabe de todas as coisas, Deus é quem vai retribuir. Eu não tenho que me vingar, eu não tenho que falar mal, eu não tenho que pagar na mesma moeda. Eu quero te dizer nessa noite, em nome de Jesus, para de andar com esse fardo, para de andar com esse peso nos ombros, libere esse perdão nessa noite, sai daqui leve, sai daqui liberto, entrega nas mãos do Senhor, colocando sobre Ele todos os nossos fardos, porque Ele tem cuidado de nós. O Senhor está cuidando das nossas vidas. Você não precisa andar por aí amargurado, você não precisa andar remoendo. Fique tranquilo, Deus está cuidando da tua vida. É Ele quem cuida da tua casa, é Ele quem te dá estrutura para passar por essa situação, e a tua vida nunca mais será a mesma quando você liberar esse perdão, quando você sair, se libertar. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Receba essa palavra nessa noite em nome de Jesus.